Olá pessoal, vamos dar então continuidade hoje à nossa terceira aula sobre suprimentos e administração de materiais. Bom, nessa aula vamos iniciar então a discussão sobre processos, não é isso? Processos de compras nacionais, processos de compras internacionais, relacionamentos com fornecedores e clientes internos e externos. O ponto de partida é o planejamento de compras das necessidades recebido de todos os setores da empresa, definindo quantidades, prazos e especificações. Então é óbvio que quando a gente fala de planejamento de compras, a gente pensa logo diretamente nas matérias-primas, materiais auxiliares, aquilo que o PCP normalmente vai nos informar, a produção vai pedir para conseguir manter a produção funcionando, né? São os consumíveis aí, né? Os combustíveis, enfim, energia elétrica, tudo aquilo que é necessário para a gente manter a produção. Mas não podemos nos esquecer aqui também do planejamento de compras da área de manutenção, da área de limpeza, da área de escritórios, né? Materiais de escritório, entre outros aí, né? Todo mundo faz o seu planejamento, todo mundo tem a sua necessidade. Então, o ponto de partida é receber essa necessidade de todos, não é? Como é esse processo? Como funcionamos como empresa? Não é isso? Então vamos lá. Características gerais dos tipos de compras, né? Quais são os itens de estoque? Né? Aquilo que é repetitivo, tem alta frequência, lotes padrões, tudo aquilo que a gente discutiu nas aulas anteriores, né? São insumos para a produção. Não só matéria-prima, como os combustíveis, como tudo aquilo que auxilia a produção a funcionar, a trabalhar, as necessidades, os consumíveis das máquinas, tudo que precisamos. Não é? Por exemplo, um ribbon para uma esteira que emite lá a data de validade, isso é um consumível da produção. Isso é um insumo de produção. Por mais que seja um material indireto, é um item de estoque. Ele tem que estar em alguma folha de processo, em algum sistema de controle de estoque, seja ele por período, né, por verificação periódica ou por ponto de reposição automático, ele tem que estar dentro dos nossos itens de estoque e do nosso planejamento. Itens sob pedido, né? São aqueles pedidos únicos, uma coisa que eu preciso para fazer algo funcionar, para fazer uma manutenção, para colocar as coisas em funcionamento, mas que não são pedidos que são realizados todos os dias, não são itens de estoque, eu não tenho que ter estoque desses itens. São itens que são pedidos de uma única vez, às vezes, não é isso? Um material para fazer manutenção de algo que estamos vendendo, por exemplo. Então, nós vamos precisar daquele material e depois nunca mais, porque não vamos mais ter aquela máquina, né, aquele item, aquele patrimônio que vendemos já. Fizemos a reforma e vendemos, não precisamos mais desse item. Não é um material de estoque, ele tem uma confecção para varejo, né, aquela coisa que a gente faz uma vez e nunca mais vai fazer. Muito bem. Itens de emergência, peças de manutenção, por exemplo, quando quebra uma máquina. Né? Como nós nos planejamos, nós nos programamos em compra, quem são os responsáveis, qual é o ciclo desse pedido de emergência, quem são os responsáveis por aprovação, tudo isso é importante nesse tipo de item, ok? Muito bem. Além disso, temos os serviços também.
pedidos singulares, valores maiores, supervisionado, etc. Por exemplo, terceirização logística, né, de mão de obra, de processos, enfim, TI, né, tecnologia de informação, computadores, serviços de softwares, enfim, fretes, né, manutenção, enfim, muita coisa pode estar dentro da área de serviços que nós precisamos, né, controlar e ter aí alguém especializado também para comprar. Assim como temos lá de matérias-primas, de material de manutenção, temos que ter de serviços. Itens de bens de capital, né, singular, alto valor de supervisão. Por quê? São equipamentos, né, são patrimônios que vão fazer parte do objeto da empresa, às vezes. Né? Às vezes não, às vezes objetos de investimento só, que ficarão na empresa por um tempo, para depois serem revendidos. Mas são itens de bens de capital, que farão parte aí do ativo da empresa, que precisam ser bem caracterizados, bem negociados, não é isso? E temos aí também itens de projeto de investimentos, né? Pedidos únicos, também alto valor, supervisão, né? Quando estamos adquirindo, por exemplo, uma nova fábrica, né? Não só os administradores da empresa participam, às vezes, dessas negociações, como é possível que compradores, o gerente de compras, né, o diretor de compras participe dessas negociações para manter um padrão, para manter uma padronização de compras, seja lá o que for. Mesmo que não seja usual, é possível essa participação. Ok? Bom, qual que é o interesse crescente da área de suprimentos, não é? Compras versus faturamento. Aí. Então, nós sabemos que a área de compras ela é responsável pelo custo, não é isso? E o custo, ele é fator preponderante no faturamento. Aquilo que estabelece o preço de venda, né? Aquilo que estabelece se seremos competitivos ou não no mercado, no que se refere a preço e qualidade. Para isso, precisamos comprar muito bem. E aí temos aí uma relação praticamente direta com o faturamento. Focalização de negócios, ou seja, tudo aquilo que pode trazer ganhos, né, para a empresa, sendo no momento ou em momentos posteriores, como compras especulativas, né, com aproveitamento de oportunidades de compras, fazer negociações que trazem maiores ganhos com o tempo, não é? Mesmo que haja um dispêndio momentâneo de dinheiro, esse dispêndio, esse dinheiro ele vai valer mais transformado em produtos com o tempo do que o dinheiro ganharia em aplicações financeiras. Então isso é focalização em negócios, que tipo de negócios podem trazer ganhos para a empresa. Terceirização, parcerias, não é isso? Então assim, tudo aquilo que não é foco, objetivo principal da empresa, atividade preponderante, tudo isso pode ser objeto de estudos, né, de terceirização, de parcerias com fornecedores que podem realizar a operação, às vezes até internamente, né, nós fornecemos o espaço físico, os fornecedores entram com maquinário, mão de obra, e dentro do nosso processo a gente tem processos terceirizados, sem a necessidade de pagamento de fretes, por exemplo. Isso é muito importante. Globalização da economia, assunto já abatido, na verdade. Quando se fala em globalização, abertura de mercado externo, ter sair da casinha, né? Olhar o mercado no mundo e entender que podem existir oportunidades lá fora, importações que podemos realizar para trazer ganhos para a empresa, né? Não só de materiais, como de serviços também. Novos paradigmas empresariais, né?
Estoque vira informação, não é isso? Se a gente tiver mais informação, a gente pode ter um estoque menor ou maior. Isso depende da quantidade de informação que a gente consegue extrair do mercado sobre acontecimentos e eventos futuros, não é isso? Então a gente consegue ter aí uma gestão de estoque não só quantitativa, né, em cima de fórmulas e números e estatísticas, mas partir para tendências também de mercado e eventos, né, eventos pontuais que podem interferir na nossa gestão de estoque, tanto para mais quanto para menos. Funções, né, funções passam a ser processos, ou seja, todas aquelas atividades que a gente realiza no dia a dia, eu posso transformar em processos automáticos, processos otimizados, processos padronizados que exijam menos tempo da mão de obra envolvida e que essa mão de obra possa ser muito mais voltada para a qualidade, para desenvolver novos negócios e não tão preocupada com processos, com o dia a dia, porque para isso a gente pode desenvolver softwares ou pode desenvolver ferramentas de automação que possam nos ajudar com esses processos, não é verdade? E produtos. Produtos, a gente faz produtos para um mercado. Agora, se a gente tiver um olho no cliente, em suprimentos, a gente vai entender que o cliente é quem dita as regras, as normas. Então, às vezes, fornecedores trazem lá um material diferente daquele que utilizamos, por exemplo, para embalagens, né? Se nós podemos trocar esse material porque os clientes preferem aquele tipo de material a partir de certo momento, em função de uma cultura que está sendo desenvolvida, uma cultura de rastreabilidade, ou uma cultura de sazonalidade, ou uma cultura baseada no meio ambiente, aí, né, de materiais recicláveis, enfim. Tudo isso é importante em suprimentos, a gente trazer esses novos conceitos de clientes para os nossos produtos, trazer também, né, junto com a área de tecnologia, de engenharia, as áreas técnicas, né, essa possibilidade de desenvolver não só novos clientes, novos fornecedores, novos produtos, ok? Transação, partir para relacionamento, não é? Transações são todas essas ordens de compras, os contatos, o fornecimento, o recebimento, o pagamento, enfim, quando a gente faz isso de forma bem única, separada, é só uma transação. Você fez uma transação de um negócio. Agora, quando o negócio é rotativo, quando o negócio ele não é mais eventual, ele acontece todos os dias ou todos os meses, enfim, você precisa construir relacionamentos, né? Relacionamentos baseados em confiança, baseados em honestidade, baseado em capacidade de fornecimento e pagamento e entendimento de necessidades dos dois lados e ter aí, construir uma rede, né, de fornecedores aí, confiáveis para que seu produto, seus serviços cheguem ao cliente final com a qualidade desejada. E transformar lucro em lucratividade, não é isso? Quando a gente pensa em lucro, a gente pensa somente em ganhar dinheiro, não é? Em fazer da empresa uma empresa com alto lucro. Quando a gente pensa em lucratividade, a gente parte para pensar um pouco mais na perpetuidade do negócio, não é isso? Assim, esse negócio ele pode ser um negócio que dure muito tempo, que ele envolva muito mais a questão da qualidade, muito mais a questão de perspectivas
E não só de lucro imediato, mas de lucratividade, ou seja, lucro sempre, lucro no tempo, lucro no futuro. Não é isso? Legal. Aspectos da centralização, né? Um pouco mais sobre aquilo que a gente já discutiu. Voltamos aqui apenas para reforçar nesse capítulo o que é importante na hora da decisão de centralização de compras, não é? Tipo da compra, se é material, se é material, né, matéria-prima, se é manutenção, se existe fornecedores locais, enfim, tudo aquilo que a gente já discutiu, que são aspectos que temos que levar em consideração, e aqui apenas retomando um pouco do assunto. A importância do item, né, dentro de uma classificação ABC, que iremos ainda detalhar, qual é a importância desse item e qual é a importância também desse item no mercado, né, na composição dos nossos custos, enfim, localização dos fornecedores, não é isso? Às vezes, como falamos, às vezes temos um fornecedor só para vários locais, nós temos vários fornecedores, material similar, mesmo preço, mesma qualidade, então podemos descentralizar aquela compra para fortalecer uma região, ter uma relação social melhor, enfim. A localização dos fornecedores, como vimos, um aspecto bastante relevante. Poder de negociação. Aquilo, quando a gente centraliza, compramos lotes maiores, com fretes menores, podemos fazer compras aqui especulativas, né? Para ganhar dinheiro com o tempo. Economia de escala. Economia de escala tem tudo a ver aí com o poder de negociação. Quando eu compro lotes maiores, eu tenho a possibilidade de ter uma economia de escala maior, né? Que é aquela economia que a gente ganha no montante. Quanto mais a gente compra, mais o fornecedor pode descer o preço dele, em função de terem um custo menor com processos, com fretes, enfim, né, com todo o processo de entrega, de fabricação até. Domínio das operações, né? Quando você centraliza as operações, você tem um domínio maior sobre o que está ocorrendo de aquisição na empresa, de todos os itens que discutimos lá, de estoque, de manutenção, de serviços, de contratos, enfim, de tudo que a gente tem que fazer. Custos de compras, né? A centralização reduz os custos de compras com o treinamento, com o fluxo de pedidos, com a possibilidade de compras em lotes maiores, enfim. Lembrando que isso pode trazer maiores custos, né? Lotes maiores podem trazer maiores custos de armazenagem, movimentação, custo financeiro, custo do estoque, né? O custo do estoque parado. Então, a prática de trade-offs aí, né? O que é melhor, comparar as duas coisas e optar por uma ou por outra. Isso exige velocidade, flexibilidade. Temos que nos adequar à necessidade do mercado, não é isso? Então, a centralização, às vezes, ela pode ajudar, ou a descentralização. Então, a velocidade e a flexibilidade, elas podem variar de acordo com o mercado, de acordo com a necessidade, de acordo até com o momento que vivemos, né? Único fornecedor ou múltiplos fornecedores. Quando você tem único fornecedor, a centralização acaba sendo um item importante para você, desse fornecedor, construir parcerias, construir relacionamento mais eficaz.
Ao passo que se você tiver múltiplos fornecedores, você pode também fazer uma relação com todos eles, na verdade, de confiança, de ganho de escala, mas isso você estará sempre colocando no mercado aquela dúvida de parceria, não é? O fornecedor vai falar, bom, você é meu parceiro só quando é do seu interesse, ou não, né? Você às vezes não tem aquela confiabilidade necessária no fornecedor. Então, múltiplos fornecedores podem ser de mais valia nesse aspecto. Muito bom. Depois de retomarmos um pouco esse processo, vamos falar agora de processo geral de compras, né? Então, vimos lá as requisições de vários usuários, ou seja, matéria-prima, manutenção, serviços, tecnologia, da onde elas partem, não é? Como elas chegam até o setor de compras, qual é o processo de aprovação dessas requisições, quem são, né, os responsáveis por isso. Tudo isso é um processo bastante amplo, né? Quais são as necessidades, as descrições, os prazos, prazos pré-estabelecidos que possuímos para serviços e para materiais e para outras coisas, compras de emergência, enfim. Como a requisição, né, num processo interno funciona. As cotações, qual é o número de cotações que vamos estabelecer para cada tipo de família de material, não é? De classificação, como essas cotações devem ser apresentadas aos fornecedores, qual é o prazo que eles têm para nos dar o retorno sobre essas cotações, e logo junto dela e após elas, como faremos as negociações abertas, negociações fechadas, como vamos conduzir o processo de negociação de parceria com os fornecedores. Análise e discussão, ou seja, às vezes eu analiso baseado em preço, em prazo, em qualidade, porém a decisão ela pode ser diferente, né? Ela pode ser às vezes em função de política, de estratégia, né? Política empresarial. A qualidade, óbvio, sempre será mantida, mas às vezes eu posso optar por um preço ou um prazo diferente do que eu gostaria naquele momento, por alguma estratégia. Emissão de pedidos de compras, né? Aí eu já fiz as negociações, já tomei as decisões, eu faço os pedidos de compra, eles são aprovados, eu envio aos fornecedores e a partir daí eu tenho uma carteira aberta de pedidos de compras, né? Como eu vou fazer o follow-up, o acompanhamento, né? O dia a dia, a pesquisa sobre a situação dos meus pedidos, né? Se já está em produção, se já está no estoque do meu fornecedor, se a qualquer momento eu posso puxar, se eu tiver uma venda aqui adicional, se eu tenho como fazer pedidos adicionais ao meu fornecedor, tudo isso é follow-up, né? Acompanhamento. O recebimento, né? Que dias eu vou receber, como eu gostaria de receber, como o meu processo de recebimento trabalha, não é? Se meu material exige uma inspeção de qualidade mais técnica, mais científica, quanto tempo isso demora, ou seja, é o meu lead time, qual é o prazo realmente que eu tenho até o material estar disponível, na área de abastecimento de produção. Os registros, todos os registros de compra, o sistema de compras, né? Seja ele informatizado ou não, preferencialmente informatizado, né?
muita informação para ficar em papéis, em fichas, ou seja lá o que valha. Então, um sistema, por mais simples que seja, é absolutamente necessário, porque precisamos ter um sistema confiável. Além de termos um sistema, temos que ter um sistema confiável. Então, para isso, as informações técnicas, as informações comerciais precisam estar bem direcionadas, bem estabelecidas, bem fixadas, não é isso? Verticalização ou horizontalização. Quando a gente fala disso, a gente fala o processo de compras como um todo, ele faz parte da minha estrutura ou não. Eu posso horizontalizar isso, não é? Quando eu terceirizo operações, eu terceirizo algumas atividades, algumas delas podem ser até de suprimentos. Por que não? Não é? Se eu terceirizo a produção, por exemplo, da embalagem para uma empresa que vai cuidar de toda a cadeia da embalagem, que vai me fornecer material para essas embalagens, talvez até o processo de compras dele, porque não é o foco do meu material. O meu comprador ele é mais especializado na compra da minha matéria-prima e não da matéria-prima para embalagens. Talvez o especialista, né, o comprador do especialista, do fornecedor ali que eu estou utilizando, ele seja mais eficiente. Então, eu passo essa atividade para ele, mesmo que eu tenha que pagar o material. Eu sei que a negociação é melhor feita por ele, porque às vezes ele compra para vários clientes, então ele tem um poder de negociação melhor do que o meu. Então eu faço um processo com ele, eu faço um contrato com ele de eu pagar aquele material de acordo com o meu consumo, na verdade. Então é possível que eu deixe o processo com ele de compras e não comigo. É uma opção. Embalagens, né? Funções das embalagens, retorno das embalagens, né? Como tudo isso pode funcionar no meu processo de compras de forma que eu controle isso muito bem, isso reduza os meus custos ou aumente a minha eficiência. Embalagens de retorno, embalagens primárias, secundárias, terciárias, enfim, que nós podemos analisar mais detalhadamente nas próximas aulas de movimentação e armazenagem. Mas aqui é importante, suprimentos, ter um controle sobre esses processos dessas embalagens. O que tem que retornar, o que não tem, o que é função de embalagem, o que não é. Super importante para redução de custos e aumento de eficiência de fornecimento de materiais. Perfeito? Muito bem. Qualificação e aprovação do cadastro de fornecedores, não é isso? Bom, todo fornecedor eu preciso fazer uma análise, né? Alguém vai fornecer um material para mim, é um fornecedor que acabou sendo desenvolvido ou pela área técnica da empresa que desenvolveu um produto novo e chamou parceiros para participar daquele projeto, ou por suprimentos que foi atrás de novas possibilidades, né, de importação ou de compra no mercado nacional. Ou ao contrário, né, se eu importo alguma coisa, eu quero nacionalizar aquilo, eu procuro desenvolver também fornecedores que tenham interesse nesse tipo de negócio, né, que já praticam no mercado nacional algo similar e que podem se adaptar às nossas necessidades, enfim. Análise econômico-financeira, né, olhar a capacidade do nosso fornecedor de pagar as contas, se ele vai existir amanhã, não é? Não adianta eu comprar uma coisa de alguém, meu produto ficar bom, meu cliente satisfeito, mas amanhã ele já não existir mais, porque ele não tem capacidade para isso.
Então, antes de adquirir, antes de comprar um material, antes de colocar um produto à venda que contenha esse tipo de material, temos que fazer essa análise financeira e econômico-financeira do fornecedor, não é? Também análise jurídica, não é? Certidões, falências, se já existe algum processo de pedido de falência contra o fornecedor, se ele tem todas as certidões lá, se, por exemplo, se eu vou terceirizar a mão de obra, se pagamento lá do FGTS está sendo realizado, se ele faz todos os pagamentos de férias, 13º, conforme a lei indica, conforme a lei acolhe, enfim, temos que ter essa análise também do fornecedor. Análise técnica, os recursos humanos, os materiais, a organização, produção, qualidade, visitas. Então, temos que fazer visitas nesses fornecedores, analisar tecnicamente, conhecer a equipe técnica, o corpo técnico do fornecedor, para materiais com qualidade, para termos certeza de que o cliente tem uma organização formal, ele faz com que a sua produção e a sua qualidade sejam perenes, sejam eficientes, não é? Fases da seleção dos fornecedores. Bom, então fizemos lá todas as análises possíveis sobre um determinado fornecedor. Então eu vou fazer, para selecionar fornecedores, pesquisas de potenciais fornecedores, né? Quais existem no mercado, que tipo de produto oferecem, qual é a qualidade, qual é o preço, qual é o potencial desses fornecedores, se eles já estão com a capacidade tomada, se eles têm espaço para atender os meus pedidos, qual será a minha priorização dentro daquele fornecedor, né? Qual é a fatia de mercado que eu domino, que ele será importante para mim. Então, uma pesquisa de potenciais mesmo, né? Critérios de avaliação, né? Que são todas essas análises que nós citamos aí, que nós vamos colocar lá nas visitas, nas discussões, nas reuniões, quais são os meus critérios para como eu irei avaliá-lo, executar a avaliação, efetivamente, ou seja, dar uma conotação técnica e qualitativa e quantitativa para a avaliação realizada, fazer cadastro de todos aqueles que foram selecionados, não é? Com todas as informações econômico-financeiro, de endereços, de prazos, de material, de qualidade, ou seja, um cadastro o mais completo que pudermos, e acompanhar o desempenho, não é? Colocar todos aqueles indicadores que discutimos lá na primeira e na segunda aula, para estreitar as nossas parcerias, ou seja, quanto eu vou medindo os meus fornecedores, quanto à qualidade, quanto ao prazo, quanto à capacidade de absorção de pedidos de emergência, né, pedidos adicionais, enfim, tudo aquilo que é relevante, que são aspectos que eu pretendo colocar como indicadores, né, de performance. Perfeito? Estreitar as parcerias, sem dúvida alguma. Construir relacionamentos ganha-ganha, onde todos ganham e a parceria seja constante, ela seja ao longo do tempo, não é? Pensando em lucratividade, não apenas em lucro. Não adianta eu ganhar uma única vez. Nós queremos ganhar sempre, no futuro. A empresa tem que ter perpetuidade, não é isso? Bom, qualificação e aprovação do cadastro de fornecedores. O que nós vamos levar em conta? Preço, sem dúvida alguma. Um dos pontos principais da qualificação e aprovação é se o preço que ele oferece está dentro do nosso custo, da nossa estrutura de custo. Se nós temos como comprar esse produto e fornecer, né, se temos competitividade
para transformar o preço dele num custo dentro da nossa estrutura de custo. Muito bom. Além disso, qualidade dos nossos fornecedores, certificações que podem ser exigidas em alguns mercados, ISO 9000, ISO 14000, garantias, né? Qual é o processo de qualidade, a cultura de qualidade que o nosso fornecedor possui? Competência logística, tempo de pedido, pontualidade de entregas, flexibilidade, etc. Ou seja, como o serviço de logística do nosso fornecedor funciona se nós estamos comprando na condição CIF, não é? Assim, tudo é responsabilidade dele. Ele tem uma equipe competente para contratação de fretes melhores, para ter pontualidade, não é? Ele tem flexibilidade de horários. Toda essa competência logística tem que entrar também nessa qualificação. Capacitação técnica, como já dissemos, recursos produtivos, instalações, recursos humanos, controles, né, softwares utilizados pelos nossos fornecedores, que poderão trocar informações com os nossos controles, com os nossos sistemas, né, utilizando aí via EDI, essa troca de informações, agilizar toda a conferência de documentação, não é? de exigências legais, enfim, reduzir custos de operação mesmo, não é? Localização em relação ao centro de utilização do material comprado. Quando discutimos lá bastante sobre centralização e descentralização, né? A localização ela é importante para decisões, não é? Que teremos aí em relação a centralizar ou descentralizar, ao lead time, né? Quanto tempo esse material vai demorar para chegar nos nossos pontos de demanda. Isso tudo interfere diretamente na quantidade de estoque, não é verdade? Em quanto de estoque nós vamos ter em função desse lead time, desse prazo de entrega. Embalagens, que tipo de embalagens é utilizado, se tem retorno, se não tem retorno, conforme já dissemos antes. E comunicação, relacionamentos, a estrutura que o cliente possui para comunicação, como serão realizadas essas comunicações, quem faz parte das equipes, quem são os responsáveis das duas áreas, não é isso? Quando se trata de contratos, você tem que colocar lá quem são os prepostos, quem são as pessoas que vão responder pelos aqueles contratos, caso as coisas saiam do desejado, daquilo que a gente espera que aconteça, não é verdade? Muito bom. Ainda continuando no mesmo tema, ainda falando de qualificação e aprovação do cadastro, temos que ver fornecedores e materiais aprovados, ou seja, tem aqueles fornecedores que se tornam figurinha, carimbadas, né? Eles fornecem há tanto tempo um tipo de material tão comum que eles passam por um processo de recebimento e aprovação ali do material, de inspeção, às vezes muito mais rápido, muito mais facilitado, até em função dele próprio participar ativamente desse nosso processo e ser totalmente confiável, não é? Então, assim, a gente pode ter aí reduzidos os nossos custos internos se a gente tiver fornecedores nessa categoria, que são tão ou mais preocupados que nós, se for possível, com a questão de qualidade, com a questão da responsabilidade do produto fornecido. Fornecedores de materiais em desenvolvimento ou reprovados, né? Qual que é o meu tratamento para um material reprovado, ele seja entre aí numa cadeia de logística reversa, não é? O quão rápido ele pode ser reposto,
o quanto o fornecedor trabalha para que esse tipo de reprovação não interfira nos meus processos, na falta de material para minha produção ou falta de material para minha venda, né? Falta de atendimento ao meu cliente final. Materiais em desenvolvimento, o quanto ele vai participar das nossas pesquisas, né, dos nossos testes. Olha, eu forneço determinado material para você, mas desenvolvi aqui um material melhor, mais rápido, mais barato, com mais qualidade, enfim. O quanto de desenvolvimento esses fornecedores fazem, o quanto eles investem nesse tipo de atividade. Métodos de qualificação de fornecedor por qualidade dos produtos fornecidos, prazo de entrega, preço, condições de pagamento, entre outros. Então, além de todas as características aqui que citamos sobre qualidade, preço, prazo, tem as condições de pagamento, não é isso? Quando a gente está fazendo compras, a gente pensa, bom, eu posso pagar isso como, não é verdade? Assim, por quê? Porque eu conhecendo o meu mercado, o meu cliente, eu sei que o meu prazo de recebimento, sei lá, em média pode ser de 45 dias. Quando eu for comprar, eu não posso considerar comprar algo que não seja pelo menos igual a isso. O ideal é que seja maior, ou seja, eu primeiro receba para depois pagar. Então, a condição de pagamento, ela é tão importante quanto o preço, a qualidade, né, e o prazo de entrega. São coisas muito relevantes, né, é uma condição muito relevante que tem que ser levada em consideração a fundo, né, pela área de suprimentos. Sistemas de acompanhamento, follow-up, visitas internas e externas. É aquilo que a gente falou, todos os pedidos que temos em aberto, qual é o status do nosso pedido dentro da fábrica do nosso fornecedor, se existe um software desenvolvido para isso, tanto ele quanto nós, o acompanhamento, principalmente daqueles da classificação A, não é? Os produtos mais caros, os produtos mais necessários, principais, aqueles que você às vezes tem um fornecedor único, principalmente. O status do pedido, né, dentro do nosso follow-up, ele é extremamente importante. E as visitas internas e externas, ou seja, o fornecedor fazendo as visitas deles aos nossos processos para adaptar melhor o produto e os recursos dele à nossa realidade, e nós fazendo as visitas, né, nos fornecedores, desenvolvendo, estreitando relacionamento, desenvolvendo processos e pessoas. Desenvolver pessoas é fundamental para que tudo isso funcione, não é verdade? Muito bom. Continuamos aqui. Vamos então falar um pouco de cadastro de material, cadastro de produtos, produtos acabados, produtos de revenda, matérias-primas, semi-acabados, materiais auxiliares, entre outros. Quem é responsável por isso? Normalmente engenharia de produtos, engenharia de produção, não é isso? Desenvolvem as folhas de processo que contêm todos os materiais para auxiliar o PCP a fazer lá a explosão de materiais para emitir as requisições e as listas de compra. E todos esses materiais, eles já estão dentro dessa estrutura de cadastros, não é isso? Que é desenvolvida dentro de um software, né? Um software que nós vamos ver aí, um software ERP, e essa parte específica de folhas de processos, de cadastros de materiais, costuma fazer parte aí do MRP. Vamos mais para frente explicar cada uma dessas letrinhas aí para um bom entendimento, ok? Códigos inteligentes, né? Identificação do status do material através da própria estrutura aplicada na codificação, característica finita,
Ou seja, eu tenho lá o produto acabado, ele começa com uma determinada letra ou número, né, a matéria-prima com outra letra ou outro número. Isso facilmente faz com que um comprador ou qualquer um da fábrica entenda que aquilo é, né, só de bater o olho, aquilo é uma matéria-prima, ou é um semi-acabado, ou é um material auxiliar. Isso ajuda no dia a dia a reconhecer e a dar o nível de importância necessário para cada código de material, para cada material que esteja dentro da estrutura de códigos. Característica finita, né? Ou seja, os códigos eles tendem a ter uma estrutura que você vá de um número até um número, não é assim? Para que a gente entenda que existe um limite ali dentro daquelas possibilidades de codificação de material, para que também não vire uma coisa que a gente não consiga administrar, na verdade. Por mais longo que seja, por mais flexibilidade que ele tenha, ele não pode ser infinito, para não virar uma característica, a criação de novos códigos para cada ponto, para cada característica diferente, o que vai dificultar a identificação do item, sem dúvida. Códigos aleatórios, né? Aqueles códigos que não seguem uma estrutura. Aí sim tem característica infinita, ou seja, se eu não estou preocupado com a estrutura do código, no código ele não vai identificar se ele é uma matéria-prima, se ele não é. Eu vou usar aí uma característica sequencial, né? Então ele vai ser infinito. Depende muito, né? Tanto na característica finita como na infinita, vai depender muito da nossa característica, do nosso produto, daquilo que a gente trabalha, né? Da forma como entendemos o nosso negócio. É uma possibilidade, tanto uma quanto outra. Padronização da descrição dos produtos e dos materiais. Isso é super importante, não é? Por exemplo, se eu compro aço, eu coloco lá, colocando bobina de aço 300 milímetros por 2 centímetros, enfim. É uma descrição que eu não posso ficar... eu não devo, não é que eu não posso, eu não devo mudar essa regra, essa ordem. Então, se eu começo com bobina e depois a largura e a espessura e depois o comprimento, eu devo seguir essa padronização para todas. Então, a outra bobina que tenha a largura ou espessura ou comprimento diferente da primeira que eu estabeleci ali, você coloca lá bobinas de aço com 450 por 3 milímetros. Então, assim, seguir o mesmo padrão. Isso é super importante na codificação. Auxilia todos aqueles que já participam da empresa, que já atuam, que já trabalham, como auxilia o entendimento daqueles que vão chegar, daqueles novos, né? Os novos funcionários, a empresa crescendo vai admitir novas pessoas. E essas pessoas elas vão ter um processo de aprendizagem sobre as características dos produtos, das matérias-primas, né, dos produtos acabados, muito mais fácil se assim estiver, se estiver tudo padronizado. Legal. Requisições de compra. Da onde vem, quem faz, como funciona, não é? Nós temos as de materiais nacionais e internacionais, ou seja, de importação. Normalmente, quem vai emitir esse tipo, principalmente nas fábricas, quem vai emitir esse tipo de lista de materiais ou requisições é o PCP, não é? É o Planejamento e Controle de Produção. São eles responsáveis pelo sistema MRP,
que gera as informações sobre necessidades de materiais. Eles são os responsáveis pelo sistema CRP, né, que determina o tempo, né, que quando esses materiais serão necessários. O PCP ele vai interferir diretamente na questão de lotes mínimos, lotes de reposição, prazos de entrega, porque eles estão baseando todas essas informações nas folhas de processo, que contém todas as informações técnicas, essas folhas de processos desenvolvidas pela engenharia, e na carteira de pedidos ou nas previsões de vendas realizadas pela área comercial junto com a fábrica e junto com o PCP. O PCP transforma todas essas informações em conteúdo para a área de suprimentos. Não é? É um processo de absorção e informação, né? Para que os prazos, as quantidades sejam atendidas pela fábrica e por vendas e por suprimentos. Os materiais de revenda, aqueles que apenas compramos, talvez alguns tenham algum pequeno processo ali de embalagem ou de etiquetamento, né, de diferenciação do produto conforme ele vem para colocar a marca do nosso negócio. E eles podem ser feitos ou diretamente por vendas ou também pelo PCP, né, controlando aí não só a produção, como também o estoque de acabados, né, com olho na saída do material e fazendo controle de estoques lá por reposição automática ou por revisão periódica para a venda desse material. Ok? Materiais produtivos, tanto o PCP quanto o almoxarifado podem participar disso, não é? Quando você tem um processo de Kanban funcionando dentro da sua fábrica, o almoxarifado costuma agir diretamente no dia a dia, né, sobre a reposição do material, obviamente dentro daquilo que o PCP vai passar de informação para o almoxarifado de ponto de reposição, de estoque mínimo, de lote de reposição, enfim. Os dois trabalham aí em harmonia para produzir esse tipo de informação. Igualmente nos materiais auxiliares da produção, né? Os combustíveis, os consumíveis, enfim, tudo aquilo que faz parte da estrutura dos materiais, das folhas de processos que foram elaboradas pela engenharia de produtos, engenharia de produção. Materiais de manutenção, não é? Produção, manutenção e engenharia são normalmente aí os responsáveis por esse tipo de requisição. São eles, né, que atuam diretamente. Por que a produção? A produção, porque quando você tem manutenção preditiva, né, que é aquela manutenção que está dentro do planejamento, existem alguns materiais nas máquinas que são de consumo, né, não são propriamente de manutenção corretiva, não é? Então a produção ela pode fazer o planejamento desse tipo de manutenção, que é aquela manutenção planejada, e fazer a requisição desses materiais junto com a área de manutenção, sempre em harmonia. E a engenharia, óbvio, estabelecendo que tipo de produto, quais as características físicas e técnicas desse material. Materiais de ativo fixo, praticamente todos na empresa podem fazer esse tipo de requisição, não é? Materiais de escritório, todos os setores também podem fazer. Materiais de ambulatório e segurança, normalmente o RH cuida disso, não é? Material para treinamento, enfim. Vemos aí que nós temos vários clientes internos, cada um deles tem um jeito próprio de se relacionar com suprimentos, não é verdade? Uns mais diariamente e outros menos, né? Quando se trata aí de ativo fixo, por exemplo,
que são itens que não se compra todo dia, né? São itens que são aprovados em reuniões de budget anual, aí são itens de reforma, enfim, do que se tratar. O importante aqui é nós sabermos que cada cliente interno vai ter um tipo de relacionamento com os suprimentos e que nós precisamos ter uma forma de reagir adequada a cada uma dessas situações e desses clientes. Origem das requisições, não é? Então, as requisições de compras, aquilo que tem uma parte, a grande maioria delas, são as automáticas, que são geradas conforme a necessidade de insumos produtivos e auxiliares, através do MRP ou sistema de reposição automática, ok? Tanto o Kanban quanto o MRP, eles vão emitir as requisições automáticas. É um processo onde existe uma análise, um programador lá de materiais ou um programador de PCP está trabalhando com esse sistema, com essas informações diariamente e gerando essas informações conforme a periodicidade estabelecida, né, dentro de um padrão de atividade ou diariamente. Isso não importa. Então eu posso receber em compras dia a dia uma lista de materiais que eu vou colocar dentro do meu follow-up e vou fazer todo o meu processo de cotações, de aprovações, de pedido de compra, de follow-up, até a entrega do produto, né, independentemente de qualquer outro processo que possa interferir nas minhas atividades diárias. Existem as manuais ou através de sistema integrado, certo? Eu posso fazer todas essas requisições escritas, não é? Como eu posso simplesmente tê-las num sistema. Então, são coisas diferentes. Se eu tenho ela no sistema, eu tenho que ter um padrão de comportamento. Todos os dias eu tenho que gerar aquelas requisições, todos os dias eu tenho que passar por depois de analisá-las, se estão corretas, se eu vou rejeitar, se eu vou devolver para o setor, se eu concluir que a análise das requisições estão corretas, quem devem ser os gestores que devem aprovar aquelas requisições, né? Qual é o prazo que cada um tem, enfim, eu tenho um sistema de follow-up interno de requisição, não é? Se ela for dentro de um sistema integrado. Se ela for manual, também é a mesma coisa. Só que a manual ela tem a característica de já vir assinada ou aprovada, né? O que eu posso parametrizar também no meu sistema integrado, sem dúvida alguma. Né? Então, antes o cara emite a requisição antes de vir para suprimentos, passa para o nível, né, de status acima, que é o do supervisor, do gerente da área. Ele vai aprovar e somente depois de aprovado por ele vem para suprimentos. Esse talvez seja o melhor processo, porque aí o próprio supervisor, o gerente, ele já filtra as informações, pede a correção, né? Se houver ali descrições ou quantidades erradas, enfim. O comprador, a área de suprimentos fica muito mais adaptada, muito mais confiante naquela requisição que já passou por 2 processos de análise. Vários níveis do organograma na empresa, é isso que nós acabamos de discutir. Então, o organograma na empresa, ele define por onde as requisições vão passar, quais são os processos de aprovação dessas requisições, não é? Quem vai olhar, quem vai revisar, quem vai analisar, quem vai aprovar, para que suprimentos possa, então, ter um trabalho muito mais eficiente. O budget, ou cronograma de compras, conforme projetos específicos. Por exemplo, se nossa empresa for uma empresa de um estaleiro, construção de navios ou máquinas que demoram aí meses ou anos para serem construídas, existe um budget, né, um planejamento, um cronograma dentro desses projetos. E esses projetos requerem
aí uma eficiência, processos de compras bem estabilizados e bem coerentes conforme a necessidade de chegada de cada um desses materiais. Então, imagina lá que existe um gráfico gigante onde tem os prazos, né, de início para cada processo, para cada fabricação, para cada parte, né, para cada componente do projeto como um todo. O departamento de compras vai seguir esse projeto, vai colocar uma estrutura, vai participar das reuniões de execução do projeto, do cronograma, vai acompanhar esse cronograma para deixar os pedidos, né, com os fornecedores em acordo com essa necessidade. E os contratos de fornecimento, esses às vezes não preciso nem de requisição, na verdade, se eu tenho lá um processo intermitente, como é o caso de um forno, um alto forno, independentemente da necessidade de PCP, da necessidade do cliente, se eu tenho um alto forno, eu sei que eu não posso pará-lo, a não ser quando esteja no cronograma a manutenção, né, desse forno. Quando eu não tenho, quando a manutenção está prevista, mas ainda não está a momento, eu tenho que manter esse alto forno funcionando. Então, independentemente de demanda, independente, porque um alto forno, se ele parar, ou ele explode, né, ou ele congela, e aí eu perco toda a estrutura do alto forno, né? Eu tenho um prejuízo enorme. Então eu tenho que ter contratos ali de fornecimento, no caso de alto-fornos, se for de aço, os materiais são se for de vidro, materiais são outros, enfim. Mas eu tenho contratos, eu fixo contratos com os meus fornecedores de fornecimento de material, como é o caso, por exemplo, né, do óleo de combustão que vai queimar no alto forno, ou do GLP, ou do gás natural, enfim, que eu tenho contratos com a empresas de serviço público, enfim. Todos os contratos fazem parte, eles geram, né, como se estivessem gerando requisições automáticas aí, por um prazo longo, por um prazo de 1, 2, 3 ou até 5 anos, dependendo. Tem empresa pública que pode exigir um contrato de fornecimento de longo prazo, né? Até pelo investimento que ele tem que fazer numa rede para que o gás, por exemplo, o gás natural, chegue até a sua empresa. Então, contratos longos aí podem existir, sim, sem dúvida. Além disso, nós temos o processo de aprovação, que nós já discutimos aqui um pouco. Né? A estrutura de aprovação, né? O usuário final, lá, o cliente final, né, interno, ele vai fazer a requisição dele. Essa requisição ela vai passar por uma estrutura de aprovação. O ideal é que passe primeiro para o supervisor, depois para o gerente, e aí então chegue em suprimentos. Por mais que, mas é burocrático isso, poderia ir direto. Olha, tem que tomar muito cuidado, porque a descrição dos produtos e a quantidade de produtos que se deve comprar em cada requisição de compras são itens aí de muitos erros mesmo. Se não descrever corretamente para o comprador, por mais específico que ele seja, ele não vai conhecer todo o seu trabalho, né? Todo o seu dia a dia. Então, assim, se não descrever corretamente, né? Não utilizar um padrão, se não colocar a quantidade ali muito bem analisada, o comprador ele vai de acordo com o que está lá. Depois que o material chegou, pode-se ainda negociar devolução e outras coisas mais, mas tudo isso é perda de eficiência, perda de dinheiro, tempo.
Então, para economizar em retrabalhos, o ideal é que tenha mesmo uma estrutura de aprovação muito boa, né? Pelo menos o suficientemente boa para detectar qualquer tipo de erro. Alçada de aprovação por valores, não é? Determinadas requisições podem passar só pelo supervisor, outras não, outras têm que passar pela aprovação de gerentes, de diretores. Por quê? Porque envolvem altos valores, envolvem aí uma responsabilidade de gestão muito maior. Aprovações automáticas ou manuais. Existem algumas aprovações que elas têm lá você pode aprovar em grande escala, né, muitas ao mesmo tempo, porque elas somam, né, várias requisições, somam um valor muito baixo e você vai lá e automatiza essa aprovação para itens até determinados valores. Tudo isso são parametrizações que nós vamos colocar no nosso sistema de suprimentos, né? Um SCM aí, né? Alguma coisa que o valha, né? Um sistema de gerenciamento de compras e requisições. Ou manuais, uma a uma, né? Aquelas requisições de maior valor, é necessário que seja aberta a requisição no sistema, no software, ele vai mostrar lá tudo que está dentro das requisições, quais são os prazos, quais são as descrições, né? Quais são as alternativas ali de descrição de material, de característica, né, que o comprador vai precisar para exercer sua função. Então, quando for manual, é muito mais trabalhoso. Por quê? Porque o material exige isso, o valor, né, é muito grande, o que ele pode trazer de problemas para a fábrica é muito grande, então é necessário aí um processo mais bem equalizado. Usuários aprovados por classificação de materiais. Então, dentro do meu sistema, eu sei lá quem são os gestores, os usuários, que podem aprovar, né, um tipo de material. Então, às vezes eu quero comprar algum material para o meu setor, que na verdade quem compra é o outro, né? Então, às vezes o PCP fala, poxa, eu quero comprar aqui, vou fazer uma requisição de óleo de máquina. Isso não faz parte da atividade dele, né? Ele não tem competência técnica para comprar esse tipo de material. Então, ele não será autorizado a emitir esse tipo de requisição. As requisições que ele pode gerar são as de ativo fixo, as de material de escritório e as de insumos, né? De materiais auxiliares e materiais principais, matérias-primas. Além disso, vamos dizer assim, ele está restrito a essas condições para que o sistema, o material tenha uma cadeia natural de aprovação, né? E passe somente por pessoas que entendam da matéria, que tenham competência para isso. Compradores aprovados por classificação de materiais, né? Quem são, às vezes, o material A, o material B, o material C. Eu posso também delimitar isso, não é? Quem pode comprar um material na classe A? Somente um gerente, né? Quem pode comprar um material na classe C? Todos, enfim. São classificações que eu posso fazer dentro do meu sistema, parametrizando o sistema para esse tipo de trabalho. Status de aprovação das requisições. É aquilo que nós falamos, é um follow-up interno. Ou seja, dentro da organização, imagine uma multinacional aí com 25 mil pessoas trabalhando. Você tem um sistema bastante pesado, né, de administração de suprimentos, e essas requisições vão estar lá. Requisições realizadas, requisições aprovadas no primeiro nível, requisições aprovadas no segundo nível, requisições em processo de compra, né, já transformadas em cotações, já transformadas em pedido de compra, né, pedido de compra já aprovado pela diretoria, pela gerência, enfim.
é, o status desse material no fornecedor. Então, quando o usuário, o cliente, quiser acompanhar a requisição dele, ele vai entrar no processo dele, todas as requisições emitidas por ele, e vai acompanhar o status. Ele não precisa entrar em contato com o comprador para saber, né? O comprador ele vai fazer o acompanhamento, o follow-up dele dentro, né, em cima dos pedidos de compras, das requisições em aberto, mas o próprio usuário ele pode acessar o software, ele vai ter acesso àquilo que é importante para ele, aquilo que ele precisa saber, para ele acompanhar, né? Para ele, inclusive, alguns desses clientes internos, alguns desses setores, como é o caso de engenharia, PCP, eles têm contato direto com os fornecedores, né? Então, isso auxilia o trabalho de suprimentos. O contato direto dessas pessoas de não suprimentos com os fornecedores, ele é técnico, não é? Ele é sobre prazo, quantidades, nunca sobre negociação, nunca sobre preço, condições de pagamento, etc. Eles entram sim na condição de prazos, quantidades, não é? Às vezes, compras, negocia, faz todo o trabalho de preço, de condição, e de entrega, de frete, enfim. Esse fornecedor para as mãos do PCP, para que o PCP administre junto a esses fornecedores, né, aqueles que têm contratos de fornecimento, as quantidades e os prazos, as datas de atendimento, os lotes de reposição, não é isso? Isso é comum, tá ok? Muito bom. Nossa próxima aula, então, nós vamos discutir um pouco mais sobre sistemas MRP, ok? Fica aqui, então, o meu abraço e até mais. Valeu, obrigado.